O som foi a primeira coisa que me atingiu. Não era um som que se ouve com os ouvidos, mas com a alma. Era um eco eterno de 1 bilhão de arrependimentos, o lamento coletivo de todas as oportunidades perdidas, um zumbido de agonia que vibrava no próprio ar. Eu estava de pé sobre uma rocha escura e lisa que se estendia como um penhasco sobre um abismo de trevas pulsantes. Eu não estava sonhando. Eu não estava morto. Meu corpo estava no meu quarto, desabado no chão, mas meu espírito estava ali, consciente e aterrorizado, na fronteira do que só posso chamar de inferno. Ao meu lado, uma presença de paz e autoridade indescritíveis me mantinha de pé, um anjo do Senhor, cuja luz era a única coisa que impedia a escuridão de me consumir. Ele não precisou dizer uma palavra. A ordem de Deus ecoou diretamente em meu espírito. Olhe, olhe e testemunhe a realidade da escolha que o homem faz quando me vira as costas. Diante de mim, o abismo se abriu como a boca de uma besta faminta, e vi almas incontáveis como grãos de areia caindo em um fluxo interminável, não porque eram arrastadas, mas porque eram atraídas pela sua própria natureza, como metal atraído por um ímã de poder infinito. O cheiro de enxofre que as pessoas falam não chega nem perto da realidade. Era o odor da desesperança queimada, o cheiro da morte da própria morte. Aquele lugar era a ausência total e absoluta de Deus, e naquela ausência, tudo o que era bom se tornava seu oposto pervertido. O amor virava ódio, a esperança virava tormento, e o silêncio. O silêncio era o grito mais alto de todos. Enquanto o horror daquela cena tentava fragmentar minha sanidade, uma única pergunta perfurava minha mente como uma lâmina em brasa. Como eu, Daniel, um homem de 42 anos, um pequeno empresário do ramo de transportes, um pai de família que ia à igreja aos domingos, vim parar aqui? A resposta era tão amarga quanto a visão à minha frente. Apenas 3 meses antes, eu tinha o que o mundo chama de tudo. Uma empresa próspera que construí com meu próprio suor, uma esposa, Amanda, cujo sorriso era o meu porto seguro, e um filho, Gabriel, de 10 anos, que era a luz da minha vida. Minha fé era confortável. Era um item na minha lista de tarefas semanais. Ir ao culto, entregar o dízimo, ser uma pessoa decente. Eu agradecia a Deus pela minha prosperidade, mas no fundo do meu coração, o crédito era meu. Eu era o motorista da minha própria vida, o responsável pelo meu sucesso. Deus para mim era um passageiro de honra, mas um passageiro, no entanto. Ele não estava no volante. Eu estava. Essa ilusão de controle foi pulverizada em uma terça-feira chuvosa. Um telefonema da escola. A voz embargada da diretora falando sobre um motorista embriagado que subiu na calçada no exato momento em que Gabriel saía pelo portão. Meu filho, meu único filho. O chão desapareceu sob os meus pés. Nos meses que se seguiram, a dor se transformou em uma raiva fria e cortante. Amanda tentava se agarrar à fé, mas eu a empurrava para longe. Eu amaldiçoei o Deus que eu servia de forma tão conveniente. Que tipo de pai permite que um monstro bêbado tire a vida de uma criança inocente? Minha prosperidade virou pó em minha boca. Vendi caminhões da minha empresa. Bebi até o esquecimento e passei a viver como um animal ferido, rosnando para qualquer um que tentasse se aproximar. A igreja, os irmãos, as orações, tudo se tornou uma zombaria para mim. Eu desafiava a Deus no silêncio da minha casa vazia. Se você é real, eu gritava para as paredes. Então me mostre a sua justiça. Me mostre por que meu filho se foi e o mal prospera. Me mostre a verdade ou me deixe em paz para apodrecer. Eu não sabia o que estava pedindo. Eu não sabia que um coração quebrado e desafiador pode ser o convite mais desesperado para uma intervenção divina. E ele respondeu. Naquela noite, enquanto eu estava caído no chão do quarto de Gabriel, abraçado a um de seus brinquedos, o poder de Deus encheu o lugar. Não foi gentil, foi avassalador. Arrancou meu espírito do meu corpo e me levou através de um véu que separa o nosso mundo do próximo. Ele não me deu um sermão. Ele não me deu um versículo bíblico. Ele me levou para a beira do abismo para me mostrar, sem filtros, a resposta para todas as minhas perguntas. Ele me mostrou para onde o caminho da rebelião e da dor sem ele realmente leva. E ali estava eu, o homem que se achava no controle, entendendo pela primeira vez o que significava estar completamente e eternamente fora de controle.
O anjo ao meu lado finalmente se comunicou, e sua voz não era um som, mas um fluxo de puro entendimento que inundou meu ser. Você está vendo a colheita da semente do eu, ele transmitiu. Cada alma que cai aqui não foi empurrada. Ela escolheu seu próprio centro de gravidade. Durante toda a sua vida na Terra, ela orbitou ao redor de si mesma, de seus desejos, de sua vontade, de sua dor. Deus, que é o verdadeiro centro de toda a existência, foi mantido na periferia. Na morte, o espírito simplesmente segue a trajetória que escolheu em vida. O inferno não é um castigo que Deus inflige com raiva. É a consequência inevitável e eterna de se remover da presença de Deus, que é a única fonte de luz, amor e vida. Este lugar é o grande vazio que resta. Enquanto ele comunicava isso, fomos impelidos para a frente, não caminhando, mas sendo levados por uma corrente invisível para dentro do abismo. A sensação era a de mergulhar em um oceano de energia negativa, uma pressão esmagadora que tentava apagar a minha própria identidade. E eu soube que apenas a luz do anjo me mantinha coeso. Descemos para o primeiro nível daquele tormento, e o que vi desafiou todas as imagens que eu já havia tido do inferno. Não havia fogo crepitante, nem rios de lava. Havia pessoas, milhões delas, vagando por uma paisagem cinzenta e desolada sob um céu sem estrelas que parecia um hematoma cósmico. Elas não interagiam umas com as outras. Cada uma estava trancada em uma prisão invisível, uma bolha de tormento particular. O anjo guiou minha visão para uma mulher em particular. Na Terra, ela teria sido considerada uma vencedora. Tinha uns 50 e poucos anos, vestida com os farrapos do que um dia foi um terno caro. Sua expressão era de um horror lúcido e ininterrupto. O anjo me permitiu sentir uma fração do seu tormento, e a experiência quase me desintegrou. Aquela mulher havia sido uma executiva implacável no setor imobiliário. Ela construiu sua fortuna destruindo pequenos negócios, usando brechas na lei para despejar famílias de suas casas e tratando seus funcionários como peças descartáveis em seu jogo de poder. Aqui no inferno, seu castigo não era o fogo, mas a empatia forçada. Ela estava sendo obrigada a sentir, em um loop eterno, a dor exata que havia causado. Em um instante, ela sentia o pânico do dono de uma livraria de bairro ao receber a ordem de despejo que ela assinou. No instante seguinte, sentia a humilhação de um empregado leal que ela demitiu por videoconferência para cortar custos. Ela sentia a fome do filho daquele homem, o frio da família que dormiu no carro por uma semana, depois de perder o apartamento para a sua construtora. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada oração desesperada que suas vítimas fizeram, era agora a sua realidade. Sua consciência havia se tornado um receptáculo para toda a dor que ela semeou, multiplicada pela eternidade, sem a menor possibilidade de alívio ou perdão, pois ela nunca se arrependeu. Ela não era assombrada por demônios, ela era assombrada por suas vítimas, cujas dores agora viviam dentro dela. A visão me abalou profundamente. Eu esperava monstros, mas encontrei a justiça em sua forma mais pura e aterrorizante. O anjo então me mostrou um homem jovem, um influenciador digital que construiu sua fama humilhando pessoas online, criando polêmicas e espalhando mentiras para ganhar cliques. Seu tormento era viver em um mundo onde cada mentira que ele contou se manifestava como uma criatura física que o perseguia e o acusava. Cada palavra de ódio que ele digitou estava agora gravada em sua própria pele, queimando como ferro em brasa. Ele tentava fugir, mas o universo ao seu redor era feito de suas próprias criações. Ele estava sendo devorado por seu próprio legado de maldade, e eu entendi uma verdade terrível. O inferno não é uma prisão externa imposta a alguém. É a manifestação final do que a pessoa construiu dentro de si mesma durante a vida. O pecado não é apenas uma coisa errada que fazemos, é um material de construção. Com ele, as pessoas constroem suas próprias celas, tijolo por tijolo de egoísmo, mentira por mentira, ato de crueldade por ato de crueldade. E na eternidade, elas são simplesmente forçadas a viver dentro da prisão que passaram a vida inteira construindo. Olhando para aquelas almas, comecei a pensar em minha própria vida, nas pequenas mentiras, na impaciência com Amanda, no orgulho que senti do meu sucesso. Cada pecado, por menor que fosse,
parecia agora um tijolo que eu mesmo havia assentado. O horror que eu sentia não era apenas pelas almas ao meu redor, mas por mim mesmo. O que estamos prestes a ver vai desafiar tudo o que você entende sobre justiça e consequência. Se esta jornada já está mexendo com você, se inscreva no canal, pois este não é apenas um relato, é um mapa para um caminho diferente. E me diga nos comentários com toda a sinceridade, qual a sua maior pergunta sobre a vida após a morte? Quero ler e sentir o que está no coração de vocês enquanto continuamos esta revelação. A paisagem cinzenta da empatia forçada começou a se dissolver, e o anjo me guiou para um nível mais profundo, um lugar onde a própria natureza do pecado se tornava a cela e o carrasco. Aqui, a atmosfera era diferente. Havia um fedor de idolatria apodrecida, e o ar vibrava com a energia da luxúria, da ganância e do ódio, não como emoções, mas como forças vivas e predadoras. O anjo me explicou: neste domínio, as almas não são atormentadas pelo mal que fizeram aos outros, mas pelo mal que amaram mais do que a Deus. O ídolo que eles adoraram em segredo na terra se torna seu algoz público na eternidade. Ele então focou minha visão em um homem que corria desesperadamente por um deserto de vidro quebrado. Na vida, ele foi um homem de família respeitado, mas secretamente escravo da pornografia e da luxúria. Ele viveu uma vida dupla, cultivando uma imagem de retidão enquanto alimentava uma escuridão insaciável. Agora, no inferno, ele era incessantemente perseguido por uma figura. De longe, ela parecia a personificação de todos os seus desejos, sedutora e irresistível. Mas a cada vez que ela o alcançava, ela se transformava em uma criatura de horror, com garras de obsidiana, que rasgava sua carne espiritual e o deixava em pedaços, apenas para o ciclo recomeçar. A coisa que ele mais desejou em vida era agora seu caçador eterno, prometendo um prazer que sempre se convertia em uma agonia indescritível. Ele não podia parar de correr em direção a ela, impulsionado pelo vício que ele mesmo nutriu, e não podia escapar do tormento que vinha em seguida. Em outra parte daquela paisagem de pesadelo, viu uma mulher até a cintura em um rio de ouro líquido. Na terra, ela havia sacrificado tudo pela riqueza, traiu sócios, negligenciou seus filhos e endureceu seu coração para com os pobres. O dinheiro era seu Deus, e ela o adorava com cada fibra de seu ser. Agora, ela estava imersa no próprio objeto de sua adoração. O ouro, que parecia tão belo, queimava sua alma com um frio que era pior do que qualquer fogo. Ela tentava desesperadamente pegar o ouro, moldá-lo, possuí-lo como fazia em vida, mas ele era fluido e escorria por seus dedos, deixando para trás uma sensação de vazio e perda tão avassaladora que a fazia gritar em frustração perpétua. O anjo me mostrou dezenas de outros casos. O orgulhoso, forçado a se curvar sob o peso de uma coroa de chumbo que esmagava seu crânio. O glutão, eternamente faminto, forçado a comer cinzas e pó. O mentiroso, cuja língua era uma chama que queimava sua própria boca. Cada um era um escravo perfeito do seu pecado predileto. Eles não estavam sendo punidos por um Deus sádico. Eles estavam recebendo o salário final e completo daquilo que escolheram servir. E enquanto eu assistia, paralisado de horror, a maior revelação de todas me foi dada. E foi aqui que minha raiva contra Deus finalmente começou a morrer, substituída por um pavor reverente. O anjo voltou sua comunicação para mim, e desta vez a voz estava tingida com uma tristeza cósmica. Agora, se ele transmitiu: "Você entende o que aconteceu na cruz?" E então ele me mostrou. Em um piscar de olhos, a cena do inferno se sobrepôs com uma visão do Calvário. Vi Jesus pendurado, ensanguentado e quebrado. O anjo me explicou que a dor dos pregos e dos chicotes era apenas a superfície do que estava acontecendo. Espiritualmente, naquele momento, Jesus estava tomando sobre si o tormento exato daquelas almas que eu estava vendo. Ele sentiu a perseguição daquela entidade da luxúria. Ele sentiu o frio ardente daquele ouro líquido. Ele sentiu o peso da coroa do orgulho, a fome do glutão, a chama do mentiroso. Ele se tornou o receptáculo de todo o veneno do pecado. O anjo me disse: "O pecado é uma dívida com a justiça de Deus, uma dívida que nenhuma alma pode pagar. O tormento que você vê aqui é o juro eterno dessa dívida impagável." Na cruz, Jesus, o único que não tinha dívida,
Pegou o livro-razão de toda a humanidade e escreveu: pago com seu próprio sangue. Ele não apenas sofreu por você, ele se tornou o seu pecado. O Pai, em sua santidade, teve que desviar o olhar, não de seu filho, mas do pecado que seu filho se tornou. Aquele grito: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o grito do inferno. Foi o momento em que ele sentiu a separação total de Deus que estas almas sentem agora, para que aqueles que o aceitassem nunca precisassem senti-la. Pela primeira vez na minha vida, eu entendi o Evangelho. Não era uma história bonita, era uma transação cósmica violenta e desesperadamente amorosa. Olhei para aquelas almas atormentadas por seus ídolos e depois olhei para a visão de Cristo na cruz e vi que ele estava sendo atormentado por eles também. Mas a diferença era que ele fez isso por escolha, por amor, por mim. E o peso do meu luto por meu filho, pela primeira vez, pareceu menor do que o peso do sacrifício que foi feito pela minha própria alma. A visão do sacrifício de Cristo me quebrou. Ali, na fronteira do abismo, o orgulho que alimentou minha raiva por meses se desfez em pó. Eu caí de joelhos sobre a rocha escura, não em corpo, mas em espírito, e pela primeira vez desde a morte de Gabriel, eu chorei. Mas não eram mais as lágrimas de um homem acusando a Deus. Eram as lágrimas de um filho pródigo que finalmente entendia o preço que foi pago para que ele pudesse voltar para casa. Eu não sentia mais a dor da minha perda como uma injustiça, mas como uma tragédia dentro de uma história de amor muito, muito maior. Eu vi que a minha dor, que para mim era o centro do universo, era apenas uma nota no meio de uma sinfonia de redenção que eu jamais havia compreendido. O anjo permaneceu em silêncio, permitindo que a magnitude daquela revelação lavasse minha alma. Quando levantei minha visão, a paisagem havia mudado novamente. Estávamos em um lugar diferente, um lugar cujo horror era mais sutil e, talvez por isso, mais terrível. Era uma planície infinita, coberta por uma névoa gelada, sob um céu perpetuamente cinzento. Não havia gritos aqui, não havia tormento visível. Havia apenas um silêncio absoluto e um frio que penetrava não na pele, mas na essência do ser. Um frio que era a solidificação da indiferença espiritual. Espalhadas por esta planície estavam milhões de estátuas de gelo, cada uma com a forma de uma pessoa, congeladas em poses de arrependimento silencioso. Elas estavam conscientes. Eu podia sentir seus pensamentos, um coro psíquico de e se eu ao menos. O tormento delas era a clareza perfeita e a paralisia eterna. O anjo apontou para uma figura em particular, um senhor de idade, congelado no ato de estender a mão para uma porta de madeira maciça que pairava no ar a poucos centímetros de seus dedos. A porta irradiava um calor e uma luz suaves. O anjo me deu a conhecer a história daquele homem. Por 60 anos, ele frequentou a mesma igreja. Foi diácono, tesoureiro, professor da escola dominical. Sua vida foi um modelo de moralidade externa. Ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca traiu sua esposa. Sua presença no culto era tão certa quanto o nascer do sol, mas ele nunca, em 6 décadas, abriu a porta do seu próprio coração. Jesus bateu, semana após semana, através de louvores, de pregações, do testemunho de irmãos, mas ele sempre respondia com suas boas obras. Ele confundiu a participação na igreja com a salvação. Ele conhecia o pastor, conhecia os anciãos, conhecia toda a congregação, mas nunca se permitiu ser conhecido intimamente pelo Salvador. Sua relação com Deus era um contrato de bom comportamento, não uma aliança de amor. Agora sua eternidade era a imagem perfeita de sua vida. Ele estava para sempre perto da porta da salvação, capaz de ver o calor e a luz da presença de Deus, mas congelado pela sua própria justiça, eternamente a um passo de uma intimidade que ele nunca quis de verdade, paralisado pelo conhecimento de que a porta esteve sempre destrancada. Perto dali, vi outra figura, uma acadêmica, uma teóloga renomada, cujos livros eu mesmo já havia visto em livrarias. Ela estava congelada em uma biblioteca de gelo, cercada por cópias translúcidas de suas próprias obras. Sua mente, outrora brilhante, era agora uma prisão. O anjo me revelou que ela dominava o grego e o hebraico, debatia soteriologia e escatologia com uma precisão cirúrgica e podia traçar a história de cada doutrina através dos séculos.
mas ela tratava a Deus como um espécime a ser dissecado em um laboratório teológico. Ela amava o estudo de Deus mais do que o Deus do estudo. Sua fé era um exercício intelectual, uma fortaleza de argumentos para se proteger da bagunça de um relacionamento real e vulnerável. Ela podia provar a existência de Deus, mas nunca se rendeu à sua presença. Seu tormento era ter todo o conhecimento do universo sobre a palavra, mas sentir o peso esmagador da verdade que o anjo agora me transmitia. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Ela estava eternamente congelada com a informação, mas sem a transformação. Uma enciclopédia de dados divinos morrendo de sede espiritual. Olhando para aquelas almas, um calafrio de reconhecimento percorreu meu espírito. Eu era eles. Eu era o homem na igreja por conveniência. O homem que confiava na própria moralidade e no próprio sucesso. A tragédia com meu filho não foi o início da minha destruição. Foi a marretada de Deus na estátua de gelo que eu estava me tornando. Foi sua misericórdia severa, o ato violento de amor que me quebrou para me impedir de congelar para sempre. Aquele lugar não era para os grandes pecadores, era para os quase salvos. E essa é a tragédia mais profunda de todas. A revelação de que a minha vida de bom moço era um caminho direto para a planície congelada me deixou em um estado de gratidão aterrorizada. A dor da perda do meu filho, que antes era uma âncora de amargura, agora se revelava como a mão violenta de um cirurgião divino, cortando um câncer de indiferença que apodrecia minha alma. Eu finalmente entendi que o amor de Deus não é apenas o conforto de um abraço, mas também o grito de alerta de um pai que vê seu filho correndo em direção a um penhasco. O anjo percebeu a mudança em meu espírito e nos movemos novamente. O frio paralisante deu lugar a um calor seco e a um barulho ensurdecedor. Fomos transportados para o que parecia ser um deserto sob um céu de estática, como uma televisão fora do ar. O chão era feito de areia fina e negra que se movia constantemente, formando e desfazendo dunas. Mas o pior era o som. Uma cacofonia de milhões de vozes falando ao mesmo tempo. Sussurros, gritos, discursos, promessas, acusações, tudo se sobrepondo em um ruído branco de pura confusão. Era impossível distinguir uma única verdade, um único ponto de silêncio para a alma descansar. Esta é a fronteira da falsidade. A voz do anjo clareou em minha mente. O domínio daqueles que amaram a mentira e a usaram como ferramenta. Aqui, eles colhem a confusão que semearam. Minha atenção foi atraída para uma cena grotesca que se desenrolava em uma duna próxima. Vi um homem cujo rosto me era vagamente familiar de programas de televisão noturnos. Era um televangelista famoso, um dos pioneiros do evangelho da prosperidade. Na terra, ele usava ternos de seda e anéis de diamante, pregando que a fé era uma transação comercial com Deus para obter riquezas. Ele prometia curas em troca de sementes de fé e vivia em uma mansão financiada pela esperança dos desesperados. Aqui, sua ganância havia se tornado seu tormento literal. Ele estava nu e emaciado, compelido por uma força demoníaca a construir um palácio com moedas de ouro que choviam do céu de estática. O problema era que cada moeda estava em brasa, queimando como carvão vivo. Um demônio zombeteiro com um sorriso de escárnio lhe entregava uma planta arquitetônica que mudava a cada segundo, forçando-o a destruir e reconstruir seu palácio de agonia incessantemente. O desejo por riqueza, agora uma maldição injetada em sua alma, o impelia a pegar as moedas, mesmo sabendo da dor excruciante. Suas mãos eram carne carbonizada, e seus gritos de dor se misturavam com o barulho de novas moedas caindo. E ao seu redor, pairando na areia movediça como espectros, estavam os rostos de seus seguidores. Uma senhora idosa que morreu de câncer por ter semeado o dinheiro de seu tratamento em seu ministério. Um pai de família que se endividou esperando o retorno de 100 vezes mais que ele prometeu. Os rostos não o acusavam com palavras, apenas com o olhar vazio da esperança traída, um tormento psicológico que era pior do que as moedas em brasa. O anjo então me guiou para outra cena, onde um homem que havia sido um poderoso ditador em uma nação sul-americana no século XX estava sendo atormentado. Na vida, ele usou a retórica cristã para justificar sua tirania, falando de Deus e da pátria, enquanto seus esquadrões da morte faziam desaparecer milhares de opositores.
Seu tormento era uma paródia medonha de seu poder. Ele usava uma coroa de arame farpado, e em cada farpa estava espetado um microfone enferrujado. Esses microfones transmitiam em volume máximo e para todo o deserto seus discursos mais hipócritas, sobrepostos com os gritos gravados de suas vítimas no momento de sua tortura. Ele era forçado a marchar em um palanque instável, e a multidão à sua frente era composta pelas almas daqueles que ele havia assassinado, cujos olhos o julgavam em silêncio. Ele tentava tapar os ouvidos, mas o som vinha de sua própria cabeça, a trilha sonora de sua própria condenação. Ele que viveu para a imagem pública e o controle da narrativa, agora estava eternamente exposto, sua hipocrisia e crueldade reveladas como sua única e verdadeira identidade. O anjo, então, me deu o entendimento. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Aqueles que a empunham para libertar os outros encontrarão a vida, mas aqueles que a torcem para escravizar, para enriquecer ou para justificar o mal, serão por ela trespassados eternamente. O juízo mais severo é reservado para os pastores que alimentam a si mesmos e deixam as ovelhas morrerem de fome, e para os governantes que usam o nome do Altíssimo para encobrir as obras das trevas. Aquela visão acendeu em mim um temor santo pela verdade. Percebi que a mentira não é apenas a ausência da verdade, é uma força ativa, uma semente do inferno que, uma vez plantada, especialmente em solo sagrado, gera frutos de condenação em escala massiva. Deixamos o deserto barulhento da falsidade para trás, e o cenário se transformou em algo ainda mais opressivo. Estávamos agora na beira de um pântano infinito que se estendia sob um céu crepuscular de cor roxa e doentia. A única luz vinha de um gás fosforescente que borbulhava da água escura e parada. O ar era pesado, úmido e carregado com o cheiro adocicado de decomposição e promessas quebradas. A água não fluía. Era um lodo espesso e negro, e presas nele em vários estágios de imersão estavam incontáveis almas. Elas não gritavam como as outras que eu vi. Seus lamentos eram gemidos baixos, exaustos, o som de uma luta eterna e sem esperança. Elas se esforçavam para sair do lodo, mas cada movimento apenas as afundava mais. Você está olhando para o pântano dos votos quebrados, o anjo comunicou, sua voz tingida de uma solenidade profunda. Este é o destino daqueles que fizeram alianças sagradas diante de Deus e as profanaram com suas escolhas. Cada molécula deste lodo é feita da substância de uma promessa traída. Ele guiou meu olhar para um homem, submerso até o peito, lutando freneticamente. Ele parecia forte, mas o lodo tinha uma força sobrenatural. O anjo me mostrou sua vida na terra. Ele foi um marido e pai amado, um homem visto como um exemplo em sua igreja. Mas, por 20 anos, ele manteve um caso extraconjugal. Ele se tornou um mestre da mentira, compartimentando sua vida com uma precisão assustadora. Ele orava com sua família pela manhã e se encontrava com sua amante à tarde. Agora, seu tormento era uma encenação eterna de sua traição. Enquanto ele lutava, a forma fantasmagórica de sua esposa em seu vestido de noiva se materializava na sua frente. Seus olhos não continham raiva, apenas uma tristeza infinita. E com sua própria voz, o fantasma repetia os votos que ele fez no altar. Amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Cada palavra sagrada que saía da boca do espectro se transformava em uma corrente invisível que o puxava com mais força para o fundo. O amor que ele jurou e profanou se tornou o peso que o afogava. O lodo ao seu redor se agitava, e dele emergiam os rostos de seus filhos, seus olhos cheios da dor e confusão que sua traição secreta plantou no coração do lar. Ele estava sendo afogado na santidade do pacto que ele mesmo desintegrou. Mais adiante viu uma mulher jovem, presa no lodo até os joelhos. Sua história era diferente. Aos 17 anos, ela foi diagnosticada com uma doença terminal. Em seu leito de hospital, desesperada, ela fez uma promessa fervorosa a Deus. Salva-me, Senhor. Ela chorou. E minha vida será tua. Serei missionária, servirei aos pobres, farei tudo o que me pedires. Apenas me dê uma segunda chance. Deus, em sua misericórdia, a curou milagrosamente. Os médicos não tinham explicação. Por alguns meses ela cumpriu sua promessa.
Frequentava a igreja, compartilhava seu testemunho, mas lentamente as atrações do mundo começaram a parecer mais interessantes. A faculdade, as festas, um namorado que não compartilhava de sua fé. A memória de seu desespero e da intervenção divina foi se tornando distante, inconveniente. Ela deixou seu voto de lado, tratando-o como o excesso emocional de uma adolescente assustada. Ela viveu uma vida longa e, aos olhos do mundo, feliz, mas nunca mais pensou seriamente em sua promessa. Agora, no pântano, seu tormento era a visão. O lodo de sua ingratidão a prendia, e na margem fora de seu alcance, ela era forçada a assistir ao filme da vida que poderia ter tido. Ela via a si mesma na África, o rosto iluminado pela alegria de ajudar crianças órfãs. Via a si mesma orando com pessoas e vendo milagres acontecerem. Via uma vida de propósito eterno, de significado profundo, a vida que ela mesma prometeu e depois descartou em troca de prazeres que se tornaram fumaça. Sua agonia não era de dor física, mas do conhecimento esmagador de uma glória que ela trocou por nada. O anjo, então, me deu este entendimento severo. O Criador do universo leva as palavras a sério. Quando um homem faz um voto ao Senhor, ele não deve quebrá-lo. Cada promessa feita na presença dele é registrada na eternidade. Ele não se esquece. Trair uma aliança feita diante dele não é apenas um pecado contra outra pessoa, é um ato de desprezo contra a própria natureza de Deus, que é a verdade. É dizer a ele que sua santidade e sua testemunha valem menos do que um desejo passageiro. Olhando para aquele pântano, pensei em minhas próprias promessas vazias, nas vezes em que disse "Eu te amo, Deus" no domingo, apenas para viver para mim mesmo na segunda-feira. Pensei em meu voto de batismo, feito há tanto tempo que se tornara apenas uma memória distante. Percebi que eu também estava com os pés no lodo, e apenas a graça de Deus estava me impedindo de afundar. Aquele lugar era um memorial sombrio para as palavras mais sagradas que podem sair de lábios humanos, quando são desprovidas da intenção do coração. A imagem daquele pântano de promessas quebradas ficou gravada em meu espírito, uma advertência solene sobre o peso das nossas palavras. Naquele momento, eu fiz um novo voto, não em desespero, mas em lúcida gratidão, de que cada palavra que saísse da minha boca seria pesada na balança da eternidade. O anjo pareceu sentir a resolução em meu coração e me tirou daquele lugar de lamento. Fomos suspensos em um vácuo silencioso entre o horror que eu havia testemunhado e o mundo que eu conhecia. Você viu o destino. A comunicação do anjo ressoou em mim. Viu o fim inevitável dos caminhos que se afastam da fonte da vida. Mas a misericórdia do Pai não é apenas mostrar o abismo, mas também iluminar as estradas enganosas que levam até ele. Muitas dessas estradas, tragicamente, começam em lugares que se autodenominam Casa de Deus. Você precisa ver o que o Pai vê para que possa alertar os seus filhos. Diante de mim, uma visão se formou. Eu estava olhando de cima para um culto de domingo em uma mega igreja. O lugar estava lotado com milhares de pessoas. As luzes de palco, o sistema de som, a banda de louvor com músicos profissionais, tudo era da mais alta qualidade. As pessoas cantavam com as mãos levantadas, muitas com lágrimas nos olhos. Parecia um avivamento, mas o anjo tocou em meus olhos espirituais e a realidade por trás do véu se revelou com uma clareza nauseante. O altar, que deveria ser um lugar de sacrifício e entrega, era na verdade uma mesa de operações da Bolsa de Valores. Um grande painel de LED, invisível aos olhos físicos da congregação, exibia cotações de bênçãos, cura financeira, mais 10%, casamento restaurado, 5%, porta de emprego, alta procura. O pastor, um homem carismático e eloquente, não era um pregador, mas um leiloeiro espiritual. Quando ele gritava, quem quer receber a unção do empresário de sucesso, eu via demônios vestidos como executivos engravatados, sussurrando em seus ouvidos, enquanto números piscavam no painel. A adoração não era um sacrifício de louvor a Deus, era uma negociação frenética. As pessoas não cantavam a Deus, elas cantavam para a bênção que desejavam. Vi um homem ofertar o dinheiro do aluguel e um demônio da ganância anotava em uma prancheta sorrindo. O Espírito Santo não estava naquele lugar. A atmosfera espiritual estava seca, frenética, cheia da energia da cobiça e da ansiedade.
Era a idolatria em sua forma mais moderna e sofisticada. O Templo de Jerusalém, transformado no mercado que Jesus purificou com um chicote. As pessoas saíam de lá sentindo-se abençoadas, mas espiritualmente estavam desnutridas e endividadas com o sistema do mundo, acreditando que haviam servido a Deus quando, na verdade, haviam acabado de fazer uma transação com Mamon. A cena se dissolveu e outra tomou o seu lugar, mostrando o extremo oposto. Fui transportado para uma catedral histórica, magnífica em sua arquitetura gótica. Os vitrais coloriam a luz do sol, o órgão tocava uma fuga de Bach com perfeição técnica e o cheiro de incenso e madeira antiga pairava no ar. A liturgia era reverente, cada palavra, cada gesto, executado com uma precisão que vinha de séculos de tradição. Mas, novamente, o anjo abriu minha visão espiritual, e o que vi foi um silêncio mortal. Toda a congregação, do padre no altar à senhora idosa na última fileira, estava coberta por uma espessa camada de poeira espiritual. Teias de aranha, grossas como cordas, ligavam os ombros das pessoas umas às outras e as paredes da igreja, formando uma rede de conformidade e formalidade. Suas bocas se moviam em orações e cânticos em latim, mas no reino do espírito nenhum som era produzido. Eram movimentos labiais vazios. A grande Bíblia de couro sobre o altar estava acorrentada e lacrada com um selo de cera com a insígnia da tradição. Ela era um objeto de veneração, mas não uma fonte de vida. Os únicos seres espirituais presentes eram demônios da apatia e do sono religioso, que bocejavam confortavelmente nos cantos escuros, alguns até dormindo sobre os ombros dos fiéis. Eles não precisavam trabalhar. Aquela igreja era um museu, um túmulo caiado, perfeitamente preservado e completamente morto. O Espírito Santo era uma força externa, como o vento que batia do lado de fora das grossas paredes de pedra, mas que não encontrava uma única fresta para entrar. O anjo, então, me deu o entendimento que conectava as duas visões. Em uma, o homem tenta usar a Deus para obter o que o mundo oferece. Na outra, o homem usa as tradições sobre Deus para se esconder dele. Em ambas, Cristo não é o Senhor. Ele é um conceito, uma ferramenta ou um artefato histórico. Onde não há um relacionamento vivo, rendido e transformador com Jesus, o espírito do anticristo opera livremente, seja no barulho do mercado ou no silêncio do museu. Eu senti uma dor profunda, não por mim, mas pelas ovelhas. Ovelhas famintas, sendo enganadas em um banquete falso, e ovelhas morrendo de sede ao lado de um poço que elas foram ensinadas apenas a admirar, mas nunca a beber. E entendi que o alerta que eu estava recebendo não era apenas sobre o inferno, mas sobre as portas de entrada para ele, muitas delas adornadas com cruzes e vitrais. A dor que senti por aquelas ovelhas enganadas era uma dor pura, desprovida do meu egoísmo. Pela primeira vez, eu chorava não por mim, mas pelo corpo de Cristo. O anjo não me deu tempo para processar. A visão mudou e fomos levados para o que parecia ser a igreja suburbana ideal. Era moderna, acolhedora, com um café no lobby e um parquinho para as crianças. O pastor no púlpito era a imagem da relevância cultural. Jovem, carismático, vestindo jeans e camiseta, com um discurso polido que misturava psicologia, dicas de autoajuda e versículos bíblicos cuidadosamente selecionados para serem apenas inspiradores. Ele falava sobre como Deus quer que sejamos vencedores, como podemos alcançar nosso potencial máximo e viver uma vida sem estresse. A congregação o ouvia atentamente, sorrindo e balançando a cabeça. Parecia o lugar perfeito para uma família. Então, a visão espiritual me foi concedida, e o que vi foi uma das armadilhas mais brilhantes e diabólicas de todas. A congregação não estava sentada em bancos de igreja, mas em poltronas de cinema luxuosas e reclináveis. No lugar da Bíblia, eles seguravam baldes de pipoca. O pastor não estava pregando, ele estava realizando um show de stand-up comedy espiritual. E o mais assustador, pairando sobre a congregação, havia pequenos demônios cinzentos e quase transparentes. Não eram as bestas horríveis que eu esperava, mas espíritos sutis. O anjo os identificou. O demônio do conforto, que massageava os ombros das pessoas sussurrando, não se preocupe com nada. O demônio da relevância,
que fazia o pastor parecer brilhante aos olhos do povo, e o mais poderoso de todos, o demônio da meia-verdade, que ficava ao lado do pastor, arrancando as páginas mais difíceis de sua Bíblia espiritual, as páginas que falavam sobre pecado, arrependimento, inferno, juízo e o custo do discipulado. O que me gelou a alma foi a visão do lado de fora da igreja. Através das paredes de vidro fumê, eu via no mundo espiritual uma tempestade violenta. Eu via almas perdidas sendo arrastadas por ventos de desespero e vício, mas ninguém dentro da igreja percebia. As paredes estavam à prova de som da realidade do mundo perdido. Eles estavam seguros, confortáveis e entretidos, enquanto a poucos metros de distância a humanidade perecia. Eles estavam sendo inoculados contra a urgência do Evangelho, recebendo uma vacina de cristianismo light que os tornava imunes ao verdadeiro chamado de Cristo. Era uma igreja que não produzia discípulos, mas fãs. Não gerava guerreiros, mas espectadores. E o destino deles, se não acordassem, era a mesma planície congelada dos quase salvos, pois estavam tão ocupados se sentindo bem que se esqueceram de serem salvos. A visão mudou pela 4ª vez, e esta foi a mais perturbadora. Fui levado a uma igreja que, superficialmente, parecia o oposto da anterior. Era vibrante, barulhenta e cheia de manifestações espirituais. Pessoas falavam em línguas, outras caíam no chão, profecias eram entregues a todo momento. O louvor era intenso, emocional, levando a congregação a um estado de êxtase. Eu mesmo, por um momento, pensei, finalmente, aqui está o poder de Deus. O anjo então me disse, olhe para o altar, não para o homem, mas para o que está por trás dele. E quando olhei com os olhos do Espírito, meu sangue gelou. O altar estava cercado por entidades demoníacas disfarçadas de anjos de luz. Havia um demônio da falsa profecia que entregava palavras lisonjeiras e egocêntricas às pessoas. Deus me disse que você será milionário, fazendo-as se sentirem especiais, mas nunca as chamando ao arrependimento. Havia um demônio da manifestação falsa que empurrava as pessoas para o chão, criando um espetáculo de poder falsificado que não resultava em nenhuma mudança de vida real. O mais poderoso, porém, estava sobre o líder de louvor. Era um espírito sedutor de emoção, uma entidade que era mestre em manipular a música e a atmosfera para criar arrepios, lágrimas e sentimentos de euforia. Ele não conectava as pessoas a Deus, ele as conectava à experiência emocional. As pessoas saíam viciadas não em Cristo, mas no arrepio, na catarse, na sensação. O pastor, um homem sincero, mas sem discernimento, via tudo aquilo e se alegrava, acreditando que era o Espírito Santo. Ele estava presidindo um banquete de engano, e seu rebanho estava se alimentando de veneno espiritual disfarçado de pão do céu. O anjo concluiu com uma verdade cortante. A estratégia do inimigo é magistral. Se ele não pode destruir a fé com a perseguição, ele a dilui com o conforto. Se não pode silenciar a adoração, ele a falsifica com a emoção. O maior perigo para a igreja não é o ateísmo que ruge do lado de fora, mas o outro evangelho e o outro espírito que sussurram suavemente de dentro do púlpito. Naquele momento, a responsabilidade do que eu estava vendo caiu sobre mim como uma montanha. Este não era um espetáculo para me assustar, era um chamado para a batalha. O peso daquelas revelações sobre a igreja me esmagou. Eu via agora que a maior batalha espiritual não estava sendo travada nos desertos distantes ou em terras pagãs, mas dentro dos vitrais e dos sistemas de som das nossas próprias congregações. O anjo sentiu minha angústia e me elevou acima das visões das igrejas, me dando uma perspectiva ainda mais ampla, uma visão da estratégia do inimigo para o mundo inteiro nos últimos dias. O que você viu foram as fortalezas do engano. A comunicação do anjo era agora afiada como uma espada. Agora, veja as redes que arrastam as almas para dentro delas. A terra apareceu abaixo de mim, mas não como um globo de azul e branco. Era uma esfera escura, coberta por uma teia de aranha espiritual que pulsava com uma luz doentia. Cada fio da teia era uma conexão digital, uma fibra ótica, um sinal de Wi-Fi, uma transmissão de satélite. E eu vi bilhões de pessoas presas nessa teia, seus rostos iluminados pelo brilho de telas de celulares, televisões e computadores. Com os olhos do espírito,
Vi o que realmente fluía através daqueles cabos e ondas. Vi demônios com a aparência de aranhas de metal e silício injetando veneno diretamente na mente das pessoas através dos fios. Havia o veneno da distração contínua, uma toxina que encurtava a capacidade de atenção, tornando a oração profunda e a leitura da palavra quase impossíveis. Havia o veneno da comparação, que fluía pelas redes sociais, injetando ansiedade, inveja e depressão enquanto as pessoas comparavam suas vidas reais com as fachadas cuidadosamente curadas dos outros. Vi o veneno da luxúria se tornando uma pandemia, saindo de sites pornográficos como um esgoto espiritual, prendendo homens e mulheres em correntes de vergonha. Vi o veneno da ira, sendo destilado em sessões de comentários e noticiários polarizados, viciando as pessoas na indignação e no ódio. A humanidade estava sendo hipnotizada, anestesiada, preparada para o matadouro espiritual sem sequer perceber. Era um sistema de controle de mentes em escala global e a maioria das vítimas participava voluntariamente, pagando por suas próprias correntes. A visão mudou uma última vez e foi a mais simples e fundamental de todas. Eu vi uma encruzilhada onde uma multidão incontável de almas recém-falecidas se reunia. Dali, partiam duas estradas. A primeira era uma superestrada de 6 pistas, pavimentada e iluminada por outdoors de neon que prometiam liberdade sem limites, seja o seu próprio Deus, e sem arrependimentos. A estrada era lotada. As pessoas caminhavam sem esforço sobre esteiras rolantes, rindo, ouvindo música, distraídas umas com as outras. A estrada descia suavemente em direção a um horizonte que se dissolvia em uma névoa escura e pulsante, e eu reconheci com um calafrio. Era a entrada para o abismo que eu havia visto no início. Era fácil, era atraente, era popular e era o caminho para a perdição. E então eu vi a outra estrada. Era uma trilha de cabras, íngreme e rochosa, que subia por uma montanha escura. O caminho era estreito, mal cabia uma pessoa de cada vez. Havia poucos viajantes nela. Eu os via tropeçar nas pedras, serem arranhados pelos espinhos que cresciam nas laterais. Era um caminho de dificuldade, de esforço e de solidão. Mas então o anjo me mostrou o que os olhos humanos não veem. Cada vez que um viajante naquela trilha caía de joelhos exausto, uma mão de pura luz descia das nuvens e o levantava gentilmente. Vi anjos guerreiros caminhando invisíveis ao lado deles, protegendo-os de sombras que tentavam empurrá-los para o precipício. E vi que o topo da montanha, o destino daquela trilha difícil, não era um lugar, mas uma pessoa. Era um oceano de luz, amor e glória tão intenso que fazia o sol parecer uma sombra. Era a presença de Deus. Quando esta última visão se desvaneceu, fiquei diante do anjo no silêncio do vácuo. Seu semblante, antes sereno, agora queimava com uma urgência divina. Sua comunicação final não foi um ensinamento, foi uma comissão. Daniel, você viu a doença do pecado, o diagnóstico do inferno e a cura da cruz. Você viu as estradas que levam à morte e a trilha que leva à vida. O tempo que resta é curto, e o engano que você viu apenas se intensificará. Agora, volte e alerte o meu povo. A sua segurança não é a prioridade do Pai. A salvação deles é: fale o que você viu e ouviu. Para alguns, estas palavras serão um bálsamo. Para outros, serão como fogo que queima a palha de suas religiões confortáveis. Não tema a zombaria dos homens. Não tema a fúria dos pastores cegos. Tema somente aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sua vida de conforto acabou. Sua verdadeira vida começa agora. Vá. Com essa palavra final, senti uma força irresistível me puxando para trás. A imagem do anjo, o vazio, as visões, tudo começou a se esticar e a se desfazer, como uma pintura sendo sugada por um redemoinho. A escuridão do abismo deu lugar à escuridão familiar do meu quarto, e o som dos lamentos eternos foi substituído pelo som ensurdecedor do meu próprio coração, batendo descontroladamente em meu peito. Eu estava voltando. O retorno foi uma colisão violenta de duas realidades. Em um instante, eu era uma entidade espiritual testemunhando as vastidões da eternidade. No instante seguinte, eu era carne e osso, sentindo o frio do piso de madeira contra o meu rosto e o gosto amargo de lágrimas secas em meus lábios. O ar em meus pulmões queimava,
e meu coração batia com a força de um tambor de guerra. Sentei-me, ofegante, no chão do quarto do meu filho. A luz da lua filtrava pela janela, iluminando os brinquedos e os desenhos que eu havia deixado intocados, monumentos à minha dor. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. O luto por Gabriel ainda estava lá, uma ferida profunda em minha alma, mas a infecção da amargura havia sido cauterizada pelo fogo da verdade divina. A raiva de Deus havia se dissipado completamente, substituída por uma gratidão tão avassaladora que me fez soluçar. Eu estava de luto, sim, mas agora eu era um homem de luto com um propósito. Eu entendi que Deus não tirou meu filho de mim. O pecado neste mundo caído o fez. E Deus, em sua misericórdia incompreensível, usou a maior tragédia da minha vida para me salvar de uma tragédia infinitamente maior. Uma eternidade separado dele. Aquele quarto não era mais um túmulo de memórias. Era o meu Getsêmani, o lugar onde minha antiga vida morreu e uma nova, forjada no fogo da revelação, nasceu. Nos dias seguintes, minhas ações foram guiadas por uma clareza que eu nunca conheci. Voltei para a minha igreja confortável no domingo seguinte, mas eu não conseguia mais enxergar da mesma forma. Eu via as poltronas macias, ouvia as piadas do pastor e a música agradável. Mas por trás de tudo eu via a tempestade lá fora e os demônios do conforto sussurrando nos ouvidos da congregação. Eu não sentia raiva deles, sentia uma compaixão dolorosa. Com o coração pesado, eu sabia que não poderia mais ficar ali. Deixar aquela igreja não foi um ato de rebeldia, mas de sobrevivência espiritual. Comecei a procurar. Visitei pequenas congregações, lugares sem luzes de palco ou marketing sofisticado. Finalmente encontrei uma pequena comunidade que se reunia em um salão alugado. O pastor era um homem mais velho, com as mãos calejadas de uma vida de trabalho e os olhos cheios de uma gravidade amorosa. Ele não pregava para agradar, ele pregava para salvar. Ele falava sobre pecado e graça, sobre o inferno e o céu, sobre o custo do discipulado e a glória da recompensa. As pessoas ali não eram espectadores, eram uma família. Elas oravam umas pelas outras com fervor, carregavam as cargas umas das outras. Elas estavam na trilha estreita, tropeçando às vezes, mas ajudando umas às outras a se levantar. Ali, eu encontrei meu lar. Comecei a compartilhar o que vi. No começo, foi em pequenos grupos de oração. As reações foram mistas. Alguns me olhavam com pena, pensando que a dor havia me enlouquecido. Outros, porém, cujos corações o Espírito Santo já estava preparando, ouviam com um temor reverente. Suas vidas começaram a mudar. A verdade que eu trazia, por mais dura que fosse, era a água viva que eles precisavam. A empresa que eu havia abandonado na minha dor, eu a reergui, não mais como um monumento ao meu ego, mas como um meio para financiar a obra de Deus e ajudar os necessitados. A prosperidade voltou, mas não mais me possuía. Agora, eu era apenas um mordomo. A alegria que eu pensei ter perdido para sempre começou a brotar novamente. Não a alegria superficial da ausência de problemas, mas a alegria profunda que vem de se ter um propósito eterno. Eu sei que meu Gabriel está seguro nos braços do Pai, caminhando em campos de luz que eu mal posso imaginar. E minha missão, até o dia em que eu o reencontrar, é ser a voz de alerta que Deus, em sua misericórdia, usou para me acordar. É gastar o resto dos meus dias na terra garantindo que o menor número possível de pessoas precise descobrir essas verdades da maneira mais difícil. A escolha é real. O inferno é real. Mas a graça, o perdão e a nova vida oferecidos na cruz de Cristo são a realidade mais poderosa de todas. Não espere que uma tragédia o acorde. A trombeta está soando agora. Se você chegou até aqui, esta mensagem era para você. Este não é apenas um vídeo. É um chamado. Eu não sou ninguém especial, sou apenas uma testemunha que foi enviada de volta com um alerta. Se o que você ouviu hoje ressoou em seu espírito, eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade. Se inscreva no canal, não apenas para receber mais conteúdo, mas para se juntar a uma família de pessoas que estão na mesma jornada, na mesma trilha estreita. Mais importante do que isso, eu quero ouvir você. Use os comentários abaixo, não como uma sessão de comentários, mas como um santuário. Conte a sua história. Qual foi a parte deste testemunho que mais falou ao seu coração? Que verdade você aprendeu hoje? Se você tem perguntas, medos
ou precisa de oração, escreva. Eu lerei cada um, e nós, como comunidade, vamos nos apoiar. Este é um lugar seguro para aqueles que estão cansados da superficialidade e buscam a verdade, por mais dura que seja. Vamos caminhar juntos para o alto. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Deus te abençoe.